Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos a mais uma Revista da Semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva, numa edição de Germano Campos. Comecemos por Moçambique, um país que nas últimas semanas tem sido notícia pelo drama provocado pelas cheias e fortes chuvadas. Já lá vamos. Para já, uma figura em grande destaque esta semana, aqui trazida por António Simões. A moçambicana Margarida Matsim ganhou o prémio Gates Vaccine Innovation da Fundação Bill e Melinda Gates. Margarida Matsim é galardoada pelo trabalho na remoção de obstáculos ao acesso das crianças às vacinas. Paula Borges. O prémio explica em comunicado a Fundação Bill e Melinda Gates reconhece o trabalho de Margarida Matsim, uma responsável da organização não governamental Village Reach, baseada em Moçambique. A Village Reach é uma empresa social que trabalha no acesso aos cuidados de saúde em comunidades carenciadas do planeta. Margarida Matsim, especializada em saúde pública, permitiu nos últimos anos o acesso de milhares de crianças às vacinas e desempenhou, lê-se ainda num comunicado, um papel-chave no desenvolvimento de novas abordagens para melhorar a logística da distribuição das vacinas como parceiro-chave numa ação concertada que tem permitido a Moçambique atingir os objetivos em termos de imunização infantil. No terreno, Margarida Matsim colabora com o Ministério da Saúde na província de Maputo. Antes, aliás, trabalhava no Ministério desempenhando funções diversas, sempre na área da melhoria dos cuidados de saúde. A dedicação de décadas de Matsim, bem como da equipa que agora com ela trabalha, vai ser reconhecida com um prémio de $250 mil e a maioria destes dólares serão doados a uma ou mais instituições que a própria Margarida Matsim escolha. O anúncio do prémio, o prémio Vaccine Innovation, foi dado a conhecer em carta pelo próprio Bill Gates. O trabalho de Margarida Matsim é acompanhado há mais de 30 anos pelo professor Hélder Martins, que preside ao Comitê de Peritos Africanos de Vacinas e ao Colégio de Saúde Pública da Ordem dos Médicos de Moçambique. À RDP África, o professor Hélder Martins descreve o percurso da vencedora do prémio. A Margarida é uma pessoa que, de facto, excepcional e que merece verdadeiramente o prémio que ganhou. É o que costuma-se falar do self-made man, aquilo é o self-made woman. E ela dirigiu, e ela teve sempre uma área de atuação principal na vida dela, que foi a logística do Programa Alargado de Vacinações. Ela participou na primeira campanha nacional de vacinações que nós fizemos em Moçambique, que eu dirigi nessa altura, e onde ela foi responsável já da logística da campanha. Uma campanha que teve resultados nunca vistos naquela altura no mundo. Uma campanha em que houve 98% de taxa de cobertura ao nível nacional. Bom, depois a Margarida teve várias funções, foi diretora do programa do Programa Alargado de Vacinações no Ministério da Saúde. Ela chegou a diretora provincial de saúde da província de Maputo. Ela também teve uma pequena passagem, vamos lá dizer, pela política, como administradora de um distrito, embora fosse uma passagem meia política, meia técnica, porque como administradora do distrito também tinha que se ocupar das questões de saúde. E, entretanto, Margarida já não é uma jovenzinha, ela reformou-se da função pública e continua a trabalhar através de uma ONG, da Village Reach, que também foi premiada com ela, na logística do Programa Alargado de Vacinações. Eles trabalham em 4 províncias e não há dúvida que dessas 4 províncias onde eles trabalham têm obtido resultados bastante significativos, que eu escuso de estar a mencionar porque vêm mencionados no comunicado da Fundação Bill e Melinda Gates. A moçambicana Margarida Matsim acaba então de vencer o prémio da Fundação Bill e Melinda Gates pelo trabalho desenvolvido na remoção de obstáculos ao acesso das crianças às vacinas. Ainda em Moçambique, e agora, novamente o drama das cheias, que já provocaram quase 90 vítimas mortais. Em Moçambique, mais de 5.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas intensas deste fim de semana, na província de Nampula.
Esta segunda-feira começa a assistência humanitária do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Arão Quambe. Números contabilizados pela entidade governamental que vela pela assistência às pessoas afetadas por desastres dão conta que 295 casas foram destruídas pelas chuvas neste último fim de semana. A porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Rita Almeida, disse que já foram criadas condições provisórias para abrigar as famílias que viram as suas casas destruídas no último fim de semana. Há casas que ficaram totalmente destruídas e outras ficaram parcialmente destruídas. Há um apoio que tem que ser feito às famílias para a reconstrução das suas casas. Rita Almeida acrescentou que a chuva que se fez sentir no último fim de semana em Nampula causou igualmente a interrupção da linha férrea que liga a região agrícola de Monapo e o porto de Nacala, no norte de Moçambique. Temos estas informações, portanto, no distrito de Monapo, onde existem algumas zonas já alagadas e por causa da insistência das chuvas também temos a indicação de que a linha férrea que vai para até Nacala teve que ser interrompida, portanto, a circulação do comboio. Rita Almeida, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e o impacto das chuvas que se fizeram sentir neste último fim de semana na província de Nampula, no norte de Moçambique. Mais de 5.000 pessoas afetadas pelas chuvas em Nampula começam hoje a ser auxiliadas pelas autoridades moçambicanas. Revista da semana. Em Angola fazem-se ainda sentir os ecos da tragédia registada em finais do ano passado, envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Rogério Gomes. As autoridades de Angola suspenderam as atividades da Igreja Universal do Reino de Deus. A suspensão da IURD por 60 dias é uma das conclusões da comissão de inquérito nomeada pelo presidente Eduardo dos Santos na sequência da morte de 16 pessoas por asfixia e esmagamento no passado 31 de dezembro em Luanda. O culto, denominado Vigília do Dia do Fim, concentrou dezenas de milhares de pessoas no estádio da Cidadela, na capital angolana. A comissão de inquérito concluiu que as mortes se deveram à superlotação no interior e no exterior do estádio, causada por publicidade enganosa. Dias antes da cerimónia, a IURD espalhou profusamente publicidade ao evento, que designou de Dia do Fim, na qual convidava todos a dar um fim a todos os problemas, designadamente doença, miséria, desemprego, feitiçaria, inveja, problemas na família, separação e dívidas. Para a Comissão, esta publicidade criou no seio dos fiéis uma enorme expectativa de verem resolvidos os seus problemas e, socorrendo-se da legislação em vigor, classifica a difusão do evento como criminosa e enganosa. Outra acusação que a Comissão dirige à IURD é da Igreja não ter suspendido a cerimónia, mesmo depois de ter tido conhecimento da existência de vítimas mortais. Para além da IURD, outras 6 confissões religiosas estão proibidas de levar a cabo qualquer tipo de atividade em Angola. As Igrejas Mundial do Poder de Deus, Mundial do Reino de Deus, Mundial Internacional, Mundial da Promessa de Deus, Mundial Renovada e Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém. O comunicado termina com as autoridades a apelarem aos fiéis das igrejas visadas e a toda a população em geral para que se mantenham serenos e a cumprirem cabalmente as decisões tomadas. A Procuradoria-Geral da República de Angola promete aprofundar as investigações e a consequente responsabilização civil e criminal. Paulo Portas assegura que há grupos angolanos interessados nas privatizações em Portugal. No primeiro dia da visita a Angola, o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou uma cimeira ao mais alto nível entre os dois países. Nós teremos, em 2013, a primeira cimeira bilateral entre Angola e Portugal e vamos trabalhar os dois Ministérios dos Negócios Estrangeiros numa comissão mista que, com sentido pragmático, concreto, área a área, dossiê a dossiê, possa oferecer ao Presidente da República de Angola, ao Primeiro-Ministro de Portugal, nessa cimeira, conteúdos práticos, avanços concretos na cooperação dos dois países. Em Angola, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Portas, termina hoje uma visita oficial ao país, com encontros com editores portugueses, também com o Cardeal Alexandre do Nascimento, devendo efetuar uma visita à empresa portuguesa Motengil. Ontem, à saída do encontro do chefe da diplomacia portuguesa com o presidente angolano, em que participou também o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote disse que o seu país está interessado no programa de privatização de empresas portuguesas e está a preparar-se para comprar.
O Dr. Paulo Portas anunciou que alguns setores em Portugal vão ser privatizados e, naturalmente, que é de interesse para Angola olhar também para algumas dessas grandes empresas portuguesas que podem ser de interesse para Angola. Isso não se faz num dia, mas agora, durante esse período da preparação desta cimeira, vamos olhar caso por caso e como é que o processo vai ocorrer. O importante é que Angola está a se preparar neste sentido e também Portugal já anunciou os setores em que nós podemos fazer isso. Portanto, há todo o interesse em fazer. As declarações do ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, ontem em Luanda. As exportações portuguesas para Angola cresceram no ano passado, cerca de 30%. A garantia foi dada em Luanda, na Rádio Nacional, pelo chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Portas. Destacou, na ocasião, as boas relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países. Transmiti mensagens de amizade, quer do Sr. Presidente da República de Portugal, quer do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, e o nosso compromisso firme de reforçarmos essa relação que é única e é insubstituível, que é a relação entre Portugal e Angola, entre os angolanos e os portugueses. Gostava que os portugueses soubessem que em 2012 as exportações portuguesas para Angola cresceram mais de 30%. E isso ajudou muito a nossa situação económica, que é difícil e que nós vamos ultrapassar. E também gostava que os angolanos soubessem que as exportações de Angola para Portugal cresceram também muito, claramente na casa dos 2 dígitos. O que significa que as nossas relações são mutuamente ganhadoras. Portugal ganha quando exporta para Angola, Angola ganha quando exporta para Portugal. Os investimentos angolanos no nosso país são bem-vindos, tal como nós temos milhares de empresas portuguesas a trabalharem o mercado de Angola. Do lado angolano, o Ministro das Relações Exteriores garante que, em termos de cooperação, o setor da educação é prioritário. Jorge Chicote, questionado pela Rádio Nacional de Angola sobre os preparativos da primeira cimeira bilateral, remete a realização do evento para o segundo semestre deste ano. Pela preparação que nós precisamos, se calhar no segundo semestre, estaremos em melhor situação de realizar. Em relação aos domínios para reforço da cooperação entre os dois países, quais são os que Angola já identificou? Eu acho que teremos algum interesse particular no domínio da educação. Por exemplo, precisamos de alguns quadros, alguns bons profissionais no domínio do ensino com Portugal. Vamos também ativar, olhar para o programa indicativo de cooperação entre Angola e Portugal, onde eventualmente poderemos olhar para outras questões de interesse comum. Jorge Chicote, Ministro das Relações Exteriores de Angola, a garantir à Rádio Nacional que a primeira cimeira bilateral com Portugal vai servir para avaliar o programa indicativo de cooperação estabelecido entre os dois países. Angola assinala hoje o início da luta armada de libertação nacional. Reza a história que a 4 de fevereiro de 1961, nacionalistas angolanos atacaram duas das principais cadeias de Luanda com o objetivo de libertarem presos políticos. 52 anos depois, os heróis de 4 de fevereiro são recordados pelo Ministro da Administração do Território, Bornito Sousa, no ato solene na província do Cunene. Em 1961, um grupo de patriotas angolanos, aproveitando a concentração em Luanda de vários jornalistas que esperavam cobrir a chegada do paquete Santa Maria, do navio Santa Maria, desviado pelo general português Henrique Galvão, um opositor ao regime de Salazar, lançaram um ataque apenas armados de katanas contra as cadeias de São Paulo e a casa de reclusão para libertar os presos políticos que aí se encontravam. Os heróis do 4 de fevereiro enfrentaram o exército e a polícia coloniais apenas com katanas na mão. Essa data é assim considerada e celebrada como a data do início da luta armada de libertação nacional, sendo atualmente feriado nacional. A luta iniciada expandiu-se progressivamente para todo o território nacional, tendo culminado com a vitória sobre o regime colonial a 25 de abril de 1974 e a proclamação da independência nacional a 11 de novembro de 1975. Rendemos, pois,
uma homenagem a todos quantos se empenharam e sacrificaram para que Angola fosse hoje um país independente e soberano. No ato solene deste 4 de fevereiro, o Ministro da Administração do Território lançou um repto aos governos provinciais. Burnito de Sousa apela à diversificação da economia. Devemos prestar atenção à nossa economia para que ela não dependa exclusivamente do petróleo. O petróleo, por um lado, acaba. O petróleo é volátil, ou seja, os preços do petróleo variam. Hoje são altos, amanhã podem baixar significativamente, como aconteceu, por exemplo, em 2008, 2009. Portanto, muito recentemente. Daí que não devemos pensar só no petróleo. Cada província, cada município tem as suas próprias riquezas que devemos explorar, devemos potenciar. Angola precisa de diversificar a economia face à dependência do petróleo. A opinião é de Burnito de Sousa, Ministro da Administração do Território, na cerimónia solene do 4 de fevereiro. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde teve lugar em finais da semana passada o Fórum Económico da capital guineense. Carlos Menezes. O antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, que participou na primeira edição do Fórum Económico de Bissau, prometeu apoiar o país a implementar um projeto agroindustrial no âmbito da reforma nos sectores da defesa e segurança. As promessas do antigo chefe de Estado nigeriano foram reveladas por Paulo Gomes, promotor do Fórum Económico de Bissau. A reportagem de Khalifa Kassamá. Olusegun Obasanjo participou no Fórum Econômico de Bissau e falou sobre aquilo que acha da Guiné-Bissau. Antigo presidente da Nigéria, que nos últimos anos seguiu de perto o evoluir da situação política no país, foi orador de um dos temas do fórum e teve um olhar crítico sobre a situação no país, apesar de reconhecer que em África a crise está na liderança. Mesmo assim, interessado em ajudar a Guiné-Bissau a sair da situação em que se encontra atualmente, o ex-chefe de Estado da Nigéria promete apoios do domínio da agroindústria como forma de apoiar o país na reforma no setor da defesa e segurança, como explicou Paulo Gomes, promotor da primeira edição do Fórum Econômico de Bissau. O presidente Obasanjo quer engajar um programa de projetos para financiar empreendimentos na área da agribusiness e está disponível a apoiar elementos das Forças Armadas que estarão, oficiais das Forças Armadas que estarão disponíveis a sair das Forças Armadas para lançarem-se em seus próprios negócios na área da agribusiness. Ele irá procurar os meios de capacitação e de financiamento para os oficiais que quiserem entrar no agronegócio. A primeira edição do Fórum Econômico de Bissau, que tinha como objetivos colocar a Guiné-Bissau no mapa mundial de investimentos, trouxe à capital guineense vários potenciais investidores e alguns já prometem investir a curto, médio e longo prazo. As promessas do antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, deixadas no final da primeira edição do Fórum Económico de Bissau. O mais jovem candidato à liderança do PAIGC chama-se Vladimir Deona, é licenciado em Direito e considera que o partido está perante uma crise de liderança. Deona diz que vai ser o futuro primeiro-ministro da Guiné-Bissau porque assegura vai ganhar o congresso do PAIGC, que deve ter lugar em maio próximo. Khalifa Kassamá. Chama-se Vladimir Deona, tem apenas 29 anos de idade e é recém-licenciado em Direito na cidade de Natal, no Brasil, e é o mais jovem candidato à liderança do PAIGC. O partido no poder até a data de golpe do Estado de abril do ano passado vai a congresso no próximo mês de maio. Deona decidiu avançar porque acha que os libertadores estão perante aquilo que considera de crise de liderança e quer, por isso, recolocar o PAIGC no seu lugar habitual. O partido está passando numa situação muito triste e complicada. Está passando uma crise de liderança. O PAIGC precisa voltar ao seu lugar, à sua origem. Isso é grande motivo. Quero recolocar o PAIGC no seu lugar, tornar um partido forte como instituição. Porque o PAIGC não pode estar somente refugiado numa pessoa. Tem que ser um partido de todos. Um partido que vai funcionar, uma máquina, em todo sentido, tanto no aspecto político e econômico. E se for eleito líder do PAIGC, Vladimir Deona promete transformar o PAIGC num verdadeiro partido socialista de esquerda, como Amílcar Cabral sempre sonhou. É juntar os militantes, unir a família PAIGC
e capacitar a habilidade. Vou fazer uma escola de formação ideológica. Vou transformar o PSDC num partido de origem dele, o Partido Socialista de Esquerda, como o Cabral sonhou. Para além de Vladimir Deuna, perfilam como candidatos Aristides Ocante da Silva, antigo Ministro da Função Pública, Brema Camará, atual Presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Domingos Simões Pereira, ex-secretário executivo da CPLP, e o próprio Carlos Gomes Júnior, que já se manifestou a intenção de se recandidatar. O mais jovem candidato à liderança do PAIGC diz que, se for eleito, vai formar um governo coeso que vai implementar o programa Fome Zero, uma iniciativa lançada pelo ex-presidente do Brasil, Lula da Silva. E de regresso à Guiné-Bissau, depois de ter estado em Lisboa para estabelecer contactos com as autoridades portuguesas, Fernando Vaz, porta-voz do governo de transição, voltou a criticar Portugal. O governante diz que Portugal deve fazer parte da solução e não do problema e alega que a posição portuguesa sobre a crise na Guiné-Bissau está relacionada com a dependência das autoridades lusas em relação a Angola. Portugal não pode continuar a fazer parte do problema. Portugal tem que fazer parte da solução. Chegou a hora, vou repetir, Portugal tem que fazer parte da solução, não pode fazer parte do problema. E explicamos o porquê desta posição de Portugal. Explicamos que, infelizmente, Portugal hoje depende muito de Angola. Se Angola, tendo saído da Guiné da forma como saiu, da forma humilhada como saiu, está ferida e age desta forma, de bloqueio, de guerra total, de violência, procura de violência para resolver estes problemas todos em relação à Guiné. Portugal, pela sua dependência que tem face à Guiné, age da mesma forma, porque Portugal tem uma ausência total de política externa, não sabe o que faz neste momento. Está lá o PST e está o PP, tem uma política, amanhã vai o PSD, ao PS, aliás, tem outra política, virão os comunistas, terão outra política. Portanto, eles fazem política externa conjunturalmente. Foi o que nós dissemos às autoridades portuguesas. O primeiro-ministro de Cabo Verde diz que a situação na Guiné-Bissau passou a contar com novos pontos positivos. José Maria Neves sublinha a indicação de Ramos Horta como representante especial do secretário-geral da ONU e a adesão do PAIGC ao Pacto de Transição. Em entrevista à RDP África, José Maria Neves diz ainda que tem novos elementos para olhar de outra forma a situação na Guiné-Bissau. Neste momento, já com mais confiança, há um elemento positivo que é a ida do presidente Ramos Horta, enquanto representante do secretário-geral das Nações Unidas, e há também um outro ponto positivo que é a adesão do PAIGC ao Pacto de Transição. Esperemos que o diálogo continue, apesar da grande complexidade da situação, que possamos iniciar um processo de transição que nos possa levar à paz, à estabilidade e à reconstituição do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Palavras do chefe do governo de Cabo Verde, que se encontra em Portugal no âmbito de uma visita de trabalho. Amanhã, José Maria Neves é recebido pelo secretário executivo da CPLP, o moçambicano Murad Morarge. A Liga Guineense dos Direitos Humanos apresentou hoje o relatório da organização referente ao período compreendido entre 2010 e 2012. O documento faz uma radiografia a todos os setores da sociedade guineense, tendo como pano de fundo o respeito pelos direitos humanos, a democracia e a liberdade. Ao longo do dia, a RDP África explorou os diversos capítulos do relatório, cujas recomendações são agora trazidas à antena pelo jornalista Valdir Araújo. No que diz respeito às recomendações do extenso relatório, a Liga sugere no capítulo referente à impunidade e acesso à justiça a criação de um tribunal para investigar e levar à justiça os responsáveis pelos assassinatos políticos, a revisão constitucional para a fixação de um período de mandato ao Procurador-Geral da República, de modo a assegurar a sua independência face ao poder político, a ratificação do Estatuto de Roma, que estabeleceu a criação do Tribunal Penal Internacional, possibilitando assim que a referida instância possa intervir para combater com eficácia a impunidade na Guiné-Bissau, a aceleração das reformas no setor da justiça e a criação de condições para o funcionamento efetivo dos tribunais em termos materiais e humanos, ainda a revisão do mapa judiciário com o objetivo de adaptá-lo ao atual contexto demográfico do país, a criação de mecanismos
mecanismos e estratégias que possibilitem o sistema judiciário a dar uma resposta mais adequada às exigências específicas das mulheres e das crianças, e também o reforço e melhoria do sistema penitenciário, com destaque para a vertente do controlo, execução de penas e cuidados médicos dos prisioneiros. No setor da defesa e segurança, o relatório da Liga recomenda a reformulação do enquadramento hierárquico do promotor da justiça militar, no sentido de assegurar o seu funcionamento com dependência à Procuradoria-Geral da República, como meio de assegurar a sua independência face ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. No mesmo capítulo, o documento sugere reformas profundas no sistema da justiça criminal militar, que passa pela adoção de um código de justiça militar e definição dos crimes de natureza militar para evitar conflitos de competências. Por fim, e ainda no campo da defesa e segurança, a Liga recomenda a adoção do regulamento da disciplina militar enquanto único instrumento capaz de assegurar o funcionamento eficaz e regular das instituições castrenses. No campo da igualdade de género, o relatório fala na necessidade da conclusão do processo de adoção da Política Nacional para a Igualdade e Equidade de Género, a criação de centros de acolhimento e de apoio jurídico e psicológico para as mulheres vítimas da violência com base no género, e ainda a adoção da Lei contra a Violência Doméstica e a aprovação de uma lei que estabeleça uma cota mínima de 35% para as mulheres nas esferas de decisão política. No que diz respeito à proteção das crianças, o relatório da Liga hoje apresentado recomenda o reforço da fiscalização da Lei contra o Tráfico de Menores e a criação de centros de reabilitação e acolhimento nacionais e regionais para as crianças em situações de riscos. No setor da educação e saúde, a Liga sugere a reabilitação das infraestruturas escolares que se encontram em avançado estado de degradação, a construção de novas infraestruturas escolares e a introdução da abordagem integrada dos direitos humanos e igualdade de género no sistema curricular nacional. Por fim, no campo da democracia e Estado de Direito, a recomendação da Liga Guinense dos Direitos Humanos vai para a adoção de uma política nacional de promoção e defesa dos direitos humanos e cidadania e a definição clara do processo de transição e com calendários eleitorais precisos e reformas sérias nos setores da defesa e segurança, como o principal instrumento de garantia da subordinação das Forças Armadas ao poder político. As recomendações do extenso relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos referente ao período entre 2010 e 2012, hoje tornado público e que foi atentamente descortinado pela RDP África ao longo desta quinta-feira. RDP África. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde considera que a África está a sofrer com a crise na Europa. Em declarações para a RTP, à margem do encontro da Internacional Socialista que decorreu em Cascais, nos arredores de Lisboa, José Maria Neves diz que é urgente criar uma agenda para o desenvolvimento. A Europa, por ser uma das principais parceiras do desenvolvimento do continente africano, estando em crise, tem uma repercussão muito forte no continente africano. O continente africano é um continente do futuro. Se os partidos progressistas de África tiverem uma agenda voltada para o desenvolvimento, para o pleno emprego, para garantir o acesso das pessoas aos rendimentos e para colocar as enormes potencialidades do continente africano ao serviço das pessoas, nós teremos um continente a crescer, um continente mais próspero, um continente a gerar empregos, a gerar riquezas e, em parceria com a Europa, contribuir para o desenvolvimento da humanidade. José Maria Neves, ao falar do encontro da Internacional Socialista, onde participou como orador, disse também que há alternativas ao atual rumo de austeridade que está a ser seguido. Portugal e Cabo Verde estão a rever o acordo de cooperação cambial para o reforço do escudo cabo-verdiano junto do euro. O assunto foi analisado entre os primeiros ministros dos dois países. A informação é dada a conhecer por José Maria Neves, que terminou nesta quarta-feira a visita de trabalho a Lisboa com uma deslocação à sede da CPLP. Após reunir com o secretário executivo da organização, o líder do governo cabo-verdiano deixou uma mensagem. É preciso que todos nós, desta comunidade da CPLP, possamos apreender a dimensão desta comunidade, a sua importância e o seu efetivo papel na aproximação dos povos e na criação de condições para o maior desenvolvimento de todos os nossos países. A entrada da Guiné Equatorial na CPLP foi um dos temas abordados entre o Primeiro-Ministro de Cabo Verde e o Secretário Executivo da CPLP. Murad Morarji defende a adesão
à comunidade. Todos nós, ninguém tem uma democracia perfeita. Estamos todos a construir as suas democracias. Por isso, eu considero que temos que ajudar a Guiné Equatorial a entrar nos nossos princípios, nos nossos objetivos e ser membro desta comunidade. E, aliás, o primeiro-ministro de Cabo Verde aqui hoje falou sobre isso e considerou que era importante e fundamental que a Guiné Equatorial entrasse para a CPLP. A questão da adesão da Guiné Equatorial vai ser debatida na cimeira da CPLP, que vai ter lugar em Timor-Leste. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Já está praticamente concluído o projeto do Orçamento Geral do Estado para este ano em São Tomé e Príncipe. O documento pode dar entrada no Parlamento de São Tomense ainda esta semana. Oscar Medeiros. A informação é avançada pelo Ministro do Plano e Finanças. O projeto do Orçamento Geral do Estado de São Tomense para 2013 já está na fase final de conclusão e pode ser entregue ainda esta semana à Assembleia Nacional. A proposta do orçamento, neste momento, não obstante ter-se já as linhas mestras, está precisamente numa fase de escutação aos principais parceiros de concertação social, bem como os demais diversos órgãos de soberania, para que efetivamente possamos todos encontrar um consenso relativamente àquilo que é o Orçamento Geral do Estado. De acordo com Hélio de Almeida, mais de 80% do orçamento do novo governo, impulsado há cerca de 2 meses, será financiado pela cooperação externa. Nomeadamente temos os nossos parceiros tradicionais e outros que, por razões diversas, eu gostaria aqui de fazer referência, uma vez que, não obstante avanço significativo no processo de negociação, há todo um processo de formalização que ainda está em curso. Para já, o Ministro do Plano e Finanças não avança o montante global do OGE para 2013, mas faz saber que é preciso ter em conta alguns fatores, entre eles o compromisso com o Fundo Monetário Internacional. Nós temos um programa com o Fundo que estabelece uma baliza em termos do déficit primário, que, como sabem, é um elemento de avaliação para as finanças públicas. E este elemento faz precisamente com que toda a margem de manobra em matéria de atração de fundos sobre outras formas sejam efetivamente elementos do qual não se consegue, portanto, um elemento muito elevado em matéria daqueles que são os recursos exigíveis para o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado de São Tomense para 2013 deve dar entrada ainda esta semana na Assembleia Nacional. Agora, São Tomé e Príncipe, depois da tomada de posse da nova Procuradora-Geral da República, Elsa Pinto, o antecessor, Roberto Raposo, veio ao público dizer que a nomeação feita pelo Presidente da República não respeitou o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. A reportagem de Oscar Medeiros. Mal terminou a cerimónia da tomada de posse da nova Procuradora-Geral da República, o seu antecessor veio dizer à imprensa que a nomeação feita pelo Presidente da República não obedeceu o atual Estatuto dos Magistrados Públicos. Roberto Raposo não terminou o seu segundo mandato e garante que o novo Estatuto dos Magistrados Públicos não permite a nomeação de Procuradores-Gerais da República em comissão de serviço, como é o caso de Elsa Pinto. Uma das grandes conquistas do Ministério Público foi exatamente o reforço da estabilidade do mandato do Procurador-Geral da República. A estabilidade do mandato do Procurador-Geral da República é o fundamento do Estado de Direito. Significa que não pode, nomeadamente, procuradores serem nomeados, à luz do novo Estatuto, em comissão de serviço. A contestação do antigo Procurador-Geral da República, com base no novo Estatuto dos Magistrados Públicos, aprovado em 2008, foi desvalorizada pela nova Procuradora-Geral da República. É exatamente o mesmo preceituado, o mesmo preceito que sustentou a nomeação do seu procurador, que, portanto, se obedeceu e cumpriu a letras, ele também esteve nomeado em comissão de serviço. Portanto, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada em que os procuradores gerais não emergem dos seus pares. É nomeado sob a proposta do Governo, portanto, e o Presidente nomeia o Procurador-Geral da República. O antigo Procurador-Geral da República lamenta ainda o facto de ter tomado conhecimento da sua demissão do cargo através dos meios da comunicação social. Acho que temos que avançar. As pequenas situações que não contribuem em nada para a consolidação e a união dos santomenses fica para trás, mas o importante é o respeito pelas leis, pela Constituição, o respeito pelos próximos e, sobretudo, para as pessoas que ocupam
os cargos relevantes, que é bastante delicado, merecem um bocado mais de consideração. Pondo de parte a polémica, a nova Procuradora-Geral da República, Elsa Pinto, considera que o desafio é devolver a credibilidade ao Estado são-tomense. Polémica na tomada de posse da nova Procuradora-Geral da República de São Tomé e Príncipe. É uma notícia que está a ser avançada pela Rádio Voz da América. Em São Tomé, a nomeação da nova Procuradora-Geral da República, Elsa Pinto, está longe de trazer a credibilidade à justiça e muito menos a dar impulso à reforma do sistema judiciário como pretende o governo. Segundo ainda a Voz da América, Elsa Pinto, que tomou posse anteontem, é arguída num caso que corre os seus termos no Ministério Público e o governo evita esclarecer a situação. Fonte da Justiça são-tomense disse à Rádio Voz da América que Elsa Pinto é arguída num processo de crime por passagem de cheque sem provisão. A mesma passou um cheque sem cobertura no valor de 270 milhões de dólares, cerca de 15 mil dólares, em junho de 2011, à empresa de aluguer de viaturas Prestígio. O cheque, segundo a Rádio Voz da América, foi rejeitado 5 meses mais tarde, ou seja, em novembro de 2011, pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe por falta de provisão. O caso, que tem estado sob a alçada do Ministério Público, terá, segundo a Rádio Voz da América, transitado esta semana ao Tribunal Supremo por causa do previsto no artigo 9 do processo penal. Esse escândalo há muito que tem sido tema de conversa em São Tomé, mas segundo a Rádio Voz da América, os atores judiciais e políticos, quando questionados, evitam comentá-lo. O chefe de Estado São Tomé destaca as consequências da crise internacional. Manuel Pinto da Costa reuniu hoje com representantes do corpo diplomático acreditado no país e aproveitou o momento para agradecer a ajuda prestada a São Tomé e Príncipe. A reportagem de Oscar Medeiros. No discurso dirigido aos representantes do corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe, o Presidente da República enfatizou em primeiro lugar a persistência da crise financeira internacional e as suas consequências para São Tomé e Príncipe, antes de dar a conhecer o principal objetivo da cerimónia de cumprimento aos representantes das missões diplomáticas por ocasião do novo ano. Gostaria de agradecer o esforço dos vossos países e organizações, especialmente o dos nossos parceiros tradicionais, em manter o nível de apoio ao povo de São Tomé e Príncipe e o vosso grau de envolvimento no processo de desenvolvimento do país. Perante os representantes dos países e organizações que apoiam São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa deixou um apelo face ao momento político que se vive no país. A alternância no poder, de acordo com as regras do jogo democrático, não pode, em circunstância alguma, pôr em causa a continuidade de um Estado ao serviço dos cidadãos, do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida das populações. Não obstante a consolidação da estratégia política dos antigos partidos da oposição, que culminou com a formação de um novo governo, o Presidente da República insiste na necessidade de diálogo entre as forças políticas e deixou um aviso. A situação de pobreza em que vivem ainda largas camadas da população exige, seja quais forem as circunstâncias, uma responsabilidade acrescida dos partidos e dos seus protagonistas, tendo em vista a obtenção de consensos necessários para que o país avance. Manuel Pinto da Costa aproveitou a presença dos membros do corpo diplomático para manifestar a sua preocupação com a imagem externa de São Tomé e Príncipe perante os problemas políticos que ainda persistem. A luta política não pode esgotar-se em si mesma, nem dessa forma comprometer a imagem, a credibilidade e o futuro do país e do seu povo. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, apela à comunidade internacional a manter os apoios a São Tomé e Príncipe, não obstante os conflitos políticos internos. O correspondente da RDP África em São Tomé e Príncipe, com as palavras do Presidente Pinto da Costa na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao corpo diplomático acreditado no país. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. Os líderes da comunidade islâmica da Guiné-Bissau vão esta quarta-feira pronunciar-se no Parlamento sobre a Fatwa, um decreto religioso que proíbe a prática da excisão
no dia em que se assinala o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Ouvida pela RDP África, a presidente do Comitê Nacional de Luta para o Abandono das Práticas Nefastas, Fatoumata Djao Baldé, explica qual é o envolvimento dos imãs no processo e a importância da fatwa no seio da comunidade islâmica. O ato central vai ser um encontro com cerca de 200 imãs na Assembleia Nacional Popular para a adoção de um fatwa interditando a prática da mutilação genital feminina nas comunidades islamizadas. O fatwa é um tipo de lei islâmico que é produzido somente nas comunidades islâmicas, já que na Guiné-Bissau essa prática é justificada como sendo uma recomendação do Islão. Então os líderes corânicos guineenses disseram que quem quiser praticar esse ato pode continuar a fazê-lo, mas não em nome do Islão, porque os líderes religiosos disseram que, apesar do Islão ter mencionado essa prática, ela não é uma recomendação do Islão e não impede nenhuma mulher seguir a religião islâmica, não sendo submetida à prática. Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, assinalado no Parlamento da Guiné-Bissau, onde, sob a coordenação do comitê dirigido por Fatoumata Baldé, vão estar presentes cerca de 200 imãs guineenses que vão pronunciar-se sobre a fatwa. Esta data assinala-se um dia depois de ter sido conhecido mais um caso polémico que envolve desta vez um jovem imigrante guineense que reside em Portugal. Jerónimo Muniz. Um cidadão guineense, imigrante de 19 anos em Portugal, voltou a Guiné-Bissau, mandou excisar 4 meninas e foi preso por violar a lei, mas acabou em liberdade por pressão do governador da região de Gabu, leste do país. A denúncia é feita pela presidente do Comitê Nacional de Luta para o Abandono das Práticas Nefastas. O caso de Gabu, sinceramente, é um caso que nós não esperávamos que acontecesse, porque é um senhor, aliás, imigrante, alguém que já esteve a viver na Europa há mais de 19 anos. Em Portugal? Sim, e que nos chega aqui em Bissau, ou a Guiné, e que submete 4 crianças à excisão. Então suas filhas? Filhas e sobrinhas. Excisão. Depois disso ter descoberto pelos nossos ativistas no terreno, denunciaram o caso à Polícia da Ordem Pública local. A polícia foi deter o senhor para fazer, em princípio que era para conhecer, saber quem é a fanateca que realizou a prática. O senhor não quis dizer o nome da fanateca. Bom, como todos nós sabemos que não é um homem que exige, obviamente é uma mulher. Ele foi preso. O mais curioso de tudo isso, as autoridades administrativas que têm a responsabilidade de velarem pelo cumprimento também das legislações que existem a nível do país, foi o governador da região que foi pedir à polícia para soltarem o homem com o pretexto de que, como as comunidades de Gabu, alguma parte da comunidade, obviamente, esperava-se isso, não concorda com aquela legislação. Ninguém faz uma legislação esperando que todo mundo concorde. Sempre haverá alguém, obviamente, que não iria concordar. Então começaram a sair às ruas para manifestarem contra aquilo e o governador achou que a melhor forma de acalmar os ânimos das populações era ir ter com a Polícia da Ordem Pública e mandar libertar o senhor. Um caso polémico na Guiné-Bissau quando se assinala o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Em Portugal é apresentada no próximo sábado uma nova campanha de sensibilização para a mutilação genital feminina, uma iniciativa da Associação Morabeza, que terá lugar no Palácio Foz, em Lisboa. Na Guiné-Bissau, a AMIC, a Associação dos Amigos das Crianças, acaba de reagir à decisão dos líderes islâmicos que pronunciaram hoje no Parlamento uma fatwa, decreto religioso que proíbe a prática da excisão, que afeta cerca de 50% das raparigas e mulheres guineenses. Laudolino Medina, presidente da AMIC, diz que apesar da lei ter sido aprovada em 2011, a decisão dos líderes religiosos vem reforçar ainda mais a lei e contribuir para um total abandono da prática que persiste, apesar de ter sido criminalizada há 2 anos. Este ato público e também com forte pendor religioso, com a aplicação dos líderes religiosos, escreve-se numa forte dinâmica de prevenção, de conscientização
desta camada muito importante da população. Vem reforçar uma lei que já foi aprovada a nível nacional em 2011, é isso? Sim, exatamente. Vai reforçar ele de que maneira? Portanto, a lei Salveiro, a lei de 14/2011, que mereceu muitas discussões e que finalmente e felizmente foi aprovado pela Assembleia Nacional Popular em 2011. Agora, portanto, está-se a realizar várias ações, nomeadamente ações de vulgarização dessa lei. Eu acho que para que a lei possa, de facto, encontrar um campo para a sua aplicação efetiva no contexto guinense, é preciso que seja conhecida, que seja vulgarizada e que haja a participação de todos e a todos os níveis. Laudolino Medina, presidente da Associação dos Amigos da Criança, a reagir à decisão dos líderes religiosos islâmicos que pronunciaram hoje no Parlamento guineense uma fatua, decreto religioso proibindo a prática da mutilação genital feminina, decreto que revém reforçar a lei aprovada em 2011. Segundo as Nações Unidas, 140 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo já foram vítimas de mutilação sexual, uma prática condenada pela ONU. Lê da letra. Em mensagem sobre a data, a diretora executiva da ONU Mulheres destacou a adoção em dezembro de uma resolução da Assembleia Geral que bane a prática. Segundo Michelle Bachelet, a decisão dos países membros da ONU é um passo na direção certa. Bachelet lembra que a mutilação genital feminina viola os direitos humanos, ameaça seriamente a saúde e pode ser fatal. No mundo, há cerca de 140 milhões de mulheres que foram submetidas à prática e todos os anos outras 3 milhões correm o risco de passar pelo procedimento. Mas a chefe da ONU Mulheres diz que há boas notícias, citando progressos que vão do Benin a Burkina Faso, da Etiópia ao Egito, da Gâmbia à Guiné e do Senegal à Somália. Em vários países e comunidades, a prática está sendo abandonada e ações sendo feitas para garantir uma vida saudável, livre de violência e discriminação. Bachelet destaca que a liderança em vários níveis, incluindo governos, líderes religiosos e comunitários, mídia e profissionais da saúde, é essencial para acabar com a mutilação genital feminina. Lê da letra da Rádio ONU em Nova Iorque. E está tudo dito e contado nesta revista da semana da RDP África. Foi uma edição de Germano Campos. Regressamos no próximo sábado, entre 1 e as 2 da tarde. Cabo Verde cobriu-se de azul para receber os heróis da seleção de futebol que esta terça-feira regressaram ao arquipélago, depois da excelente prestação na Taça das Nações Africanas, que termina no próximo fim de semana. Um carnaval antecipado na cidade da Praia, depois da aterragem do Boeing da TACV, que foi buscar os tubarões a Dakar. Foi um dia cheio de emoções, homenagens e festa. Para trás fica uma derrota mal digerida frente à seleção do Mali no passado domingo, que determinou o regresso a casa. Em Almada, o primeiro-ministro José Maria Neves assistiu com a comunidade cabo-verdiana ao jogo dos quartos de final. Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da semana.